Quando um deus arrogante é expulso do seu próprio reino, quando um garoto franzino é jogado no meio da Segunda Guerra Mundial, e quando um bilionário, um soldado, um deus e um monstro precisam se reunir para enfrentar um mal maior, a Marvel mostrou que as coisas tinham mudado. E aí, rapaziada, Igor, o Decenalta aqui, e no segundo vídeo do Resumão Marvel, aquecimento para Vingadores Doomsday, a gente vai conhecer a estreia do primeiro Vingador, a adição do Deus do Trovão, e o apoteótico filme de equipe que simplesmente mudou a história dos filmes de heróis pra sempre. O primeiro vídeo dessa saga tá aí no card, e nessa série a gente vai destrinchar e resumir todo o universo Marvel, para que você não precise assistir 148 filmes, 79 séries para entender o que vai acontecer em Vingadores Doomsday e Vingadores Guerra Secreta. Então, vamos relembrar o épico. Avengers! Assemble. Thor 2011. A história de Thor começa nos apresentando a Asgard, governado pelo sábio e poderoso rei Odin, que é vivido magistralmente por Anthony Hopkins. E Odin protege os 9 reinos, incluindo a Terra, de ameaças cósmicas e inimigos muito poderosos. Há muito tempo, Asgard derrotou os gigantes de gelo de Jotunheim e tomou deles a relíquia mais poderosa que eles tinham, a Caixa dos Invernos Antigos, selando assim a ameaça e garantindo muito tempo de paz. Inclusive, os gigantes de gelo desse filme têm um idioma próprio, e esse idioma foi criado especificamente para esse filme, mano. Ou seja, é uma parada completamente inédita e ficou muito bom, vamos combinar. Voltando para os dias atuais, Odin está prestes a passar o seu trono pro seu filho mais velho, Thor, que é vivido pelo Chris Hemsworth, mas isso você já sabe. Thor é um guerreiro impetuoso e arrogante, e ele acha que você tem que governar com mãos de ferro, para evitar que tenha mais guerra. Mas durante essa cerimônia de coroação, a gente percebe que o Thor pintou a sobrancelha. What? What the fuck? Por que fizeram isso com o nosso Chris, eu não sei. Mas, ainda sobre a cerimônia, acontece um ataque a Asgard. Um grupo de gigantes de gelo acaba invadindo o reino para tentar recuperar a relíquia dos invernos antigos. Thor, como era um cara muito impetuoso, ficou simplesmente furioso e resolveu retaliar, mano. Juntou um grupo ali com seus melhores amigos e guerreiros para ir até Jotunheim para se vingar dos gigantes de gelo. Mesmo isso indo contra o que seu pai sempre pediu, mano, que era paz. É aí que ele se juntou a Lady Sif e os 3 guerreiros, Volstagg, Fandral e Hogun, e foram até Jotunheim confrontar Laufey, o líder dos gigantes de gelo. O irmão adotivo Loki, de Tom Hiddleston, também foi. Ao chegar em Jotunheim, Thor provoca os gigantes de gelo, criando assim uma grande batalha, mano. Só que os gigantes de gelo estavam em muito maior número, e quando eles estavam quase derrotando os Asgardianos, Odin chegou e acabou com a batalha de uma vez por todas. No entanto, Odin ficou decepcionadíssimo, mano, porque ele achava que Thor tinha o que era preciso pra ser um rei, mas Thor era só um cara muito imaturo, mesmo tendo milhões de anos de idade. Odin fica tão decepcionado que resolve punir Thor. Ele tira a armadura, o martelo e todos os poderes de Thor e o bane pra terra, mano, pra que ele aprenda a ser mais humilde, a ser menos impetuoso e ser mais obediente, porque só assim ele poderia empunhar de novo o Mjolnir, o seu martelo tão amado, e recuperar os seus poderes. O detalhe é que nessa cena que Odin pune o Thor foi completamente improviso do Anthony Hopkins. E os atores estão todos muito emocionados na cena, justamente por ele estar improvisando, mano. A galera ficou de boca aberta com o que aquele cara tava atuando nesse momento. A cena ficou legal porque parece que eles estão emocionados com o que está acontecendo com Thor, mas na verdade os atores se emocionaram de verdade. Na Terra, Thor cai no Novo México e encontra os cientistas Jane Foster, Eric Selvig e Darcy Lewis. Sem poderes e sem armas, Thor é obrigado a aprender a lidar com humanos e se comportar como um. Mas ele mantém a sua arrogância de sempre e age como um deus nórdico, o que faz as coisas ficarem bastante engraçadas. Gostei desta bebida. É uma delícia, né? Mais uma. Desculpa, Isa, foi sem querer. Bastante muito forte de falar, né? Enquanto isso, seu martelo Mjolnir também cai na Terra. Aí vocês vão lembrar lá da cena pós-créditos de Homem de Ferro 2, quando o Phil Coulson e a S.H.I.E.L.D. vão a um lugar pra tentar recuperar um artefato caído no deserto.
era o Mjolnir de Thor. E aí, quando eles encontram o martelo de Thor, eles montam toda uma base da SHIELD em volta do martelo pra tentar estudar aquele artefato, porque ninguém conseguia tirar ele do lugar, mano. É aí que Thor resolve invadir a estrutura da SHIELD e tentar recuperar o seu martelo, mano. E essa sim é uma cena muito boa. Thor enfrentando todos os agentes da SHIELD, derrotando todos, e quando ele chega no martelo, ele não consegue, porque ele não é mais digno. Isso frustra ele e frustra a gente. Inclusive, nessa cena, a gente tem a primeira aparição de mais um dos Vingadores, o Gavião Arqueiro. É a primeira aparição do Gavigode no MCU, mano. Completamente frustrado por não conseguir levantar o Mjolnir, Thor é capturado pela SHIELD e levado sob custódia. É aí que ele recebe uma visita também do seu irmão Loki, e os dois conversam muito sobre o que tá se passando com o Thor e mostra o quanto ele tá realmente frustrado e o quanto o seu irmão não se importa com isso, é só um invejoso mesmo. Por sorte, Eric Selvig, que tinha conhecidos dentro da SHIELD, consegue fazer com que soltem Thor e consegue levar ele de volta pro grupo de cientistas para que eles possam tentar decifrar o que está acontecendo. Enquanto isso, em Asgard, Loki descobre que não é filho de Odin, que ele não é um Asgardiano, e sim filho de Laufey, ou seja, um gigante de gelo. E que foi adotado por Odin durante a guerra dos Asgardianos contra os gigantes de gelo, onde Odin não teve coragem de finalizar aquele pequeno bebê e levou junto e criou como seu filho. Me diga! Aproveitando que Odin entrou no seu sono profundo do descanso, Loki toma o trono de Asgard e resolve fazer um acordo com os gigantes de gelo. Ele promete a Laufey que vai deixar Laufey matar Odin e recuperar a relíquia dos invernos antigos. Paralelo a tudo isso, na Terra, Thor começa a aprender um pouco mais sobre humildade, sobre como ser um ser humano, como ser mais responsável. Ele começa a ser realmente um humano. Porém, Loki, agora rei de Asgard, resolve enviar o Destruidor para a Terra para destruir Thor. E assim impedir que ele volte a Asgard e tome o trono de volta, por exemplo. O Destruidor chega à Terra e destrói rapidamente os amigos de Thor que tinham vindo de Asgard para avisar a Thor o que estava acontecendo em Asgard, que Loki tinha tomado o trono, que Odin estava no sono profundo e que Loki tinha feito um acordo com os gigantes de gelo. Mas eles são facilmente derrotados pelo Destruidor. Thor, aceitando que não pode vencer o Destruidor sem seus poderes, resolve então se sacrificar para que o restante da cidade e dos seus amigos conseguissem se salvar. É nesse momento que ele tem o estalo e aí ele se torna novamente digno, porque esse sacrifício tornou ele humano o suficiente para ter sua dignidade restaurada. O Mjolnir voa até Thor e seus poderes são restabelecidos. Com seus poderes restabelecidos, ele derrota o Destruidor sem fazer esforço algum. E antes de voltar para Asgard, Thor promete a Jane Foster: eu voltarei por você. E falou desse jeito. Thor volta para Asgard e descobre que Loki na verdade matou Laufey antes que Laufey pudesse matar Odin, tentando provar pro próprio Odin que ele é o herdeiro digno, que ele tinha que ser o rei de Asgard, o grande sucessor de Odin. Só que agora ele planeja também destruir Jotunheim usando a Ponte Bifrost. Thor enfrenta Loki em um duelo intenso, mano, mas percebe que a única forma de vencer o seu irmão é destruindo a Ponte Bifrost, mas isso impediria com que ele voltasse à Terra, por exemplo. Mas, de novo, sacrificando todo o seu amor, Thor destrói a ponte com uma martelada, interrompendo assim o ataque de Loki a Jotunheim. Loki, se recusando a aceitar a derrota, resolve tentar convencer Odin de que tudo que ele estava fazendo era para ajudar Asgard e para provar para Odin que ele era digno de ser o rei. Mas Odin não cai no conto de Loki e Loki, vendo que agora provavelmente ia se tornar um prisioneiro, resolve se sacrificar. É aí que acontece a primeira morte de Loki, quando ele se joga no abismo do vazio do universo e desaparece. Após a batalha, Thor lamenta a perda de seu irmão e se reconcilia com seu pai Odin. E aí ele reconhece que ele ainda não tá pronto para assumir esse trono e é melhor Odin ficar como rei de Asgard por enquanto. Ele pergunta também a Heimdall, o grande guardião da Bifrost, se teria como a Jane saber que ele não desistiu dela. E o guardião da Bifrost confirma que Jane ainda está à procura de Thor pelas estrelas. Olha que coisa clichê.
Meu Deus. Na cena pós-créditos desse filme, o Dr. Eric Selvig é levado até a SHIELD pra investigar um artefato encontrado no fundo do mar. E é ali que ele mostra o Tesseract. E vocês já vão entender mais sobre o Tesseract. Pera aí. Sem que ninguém saiba, Eric Selvig tem sua mente controlada por Loki, que ainda está vivo e resolveu atacar a Terra. Loki, controlando a mente de Selvig, pede pra ele investigar mais sobre o Tesseract, preparando o terreno pra Vingadores, mano. Acho que vale a pena dar uma olhada. Loki e Thor são a grande força desse filme. E curiosamente, o Chris Hemsworth quase perdeu o papel de Thor quando fez os testes, mano. E um dos caras que tava competindo com ele pra ser o Thor era o próprio Tom Hiddleston. Mas ainda bem que as coisas ficaram como ficou, mano. Porque tu imagina, o Flash corre rápido demais por aí e a gente tem o Thor de Loki e o Loki de... Nossa senhora, eu gosto nem de imaginar, mano. Esse filme do Thor também é um filme que derrapa muito. Ele é muito sonolento, muito paradão. A Marvel ainda enfrentava dificuldade de encontrar o seu tom, mas é um filme que mostra todo um lado mitológico da Marvel e prepara muito o terreno para os filmes seguintes. Capitão América, o primeiro Vingador. A história de Capitão América, o primeiro Vingador, começa num futuro não muito distante, quando os cientistas descobrem um escudo congelado no Ártico e descobrem um corpo completamente enterrado no gelo. Em seguida, voltamos para 1942, em plena Segunda Guerra Mundial. Na Noruega, o Caveira Vermelha, líder da Hydra, que é uma organização secreta da Alemanha nazista, invade um templo e rouba um artefato misterioso, o Tesseract. Ele acredita que esse objeto contém energia infinita e o que faria eles finalmente vencerem a guerra e dominarem a Europa e, consequentemente, o mundo depois. Interessante e muito óbvio que o visual dos agentes da Hydra é muito baseado nos uniformes e também nos lemas nazistas da época. E essa obsessão deles por experimentos místicos é muito baseado nos experimentos ocultistas da SS na vida real, mano. Interessante. Enquanto isso, nos Estados Unidos, conhecemos Steve Rogers, um garoto muito simples do Brooklyn que sonha em poder se alistar no exército e lutar contra a Alemanha nazista para proteger o seu país. Apesar de ser muito corajoso, o seu físico impede que ele consiga o seu grande sonho de vida, que era se alistar. Você não sabe a hora de parar, não é? Posso fazer isso o dia todo. O seu melhor amigo Buck está pronto para ir para a guerra nessa altura. Mais uma curiosidade interessante aqui é que para criar esse Steve Rogers franzino e magrelo, foi usado 3 recursos diferentes de computação gráfica. Foi usado um ator menor para servir como base para o corpo desse personagem. Foi usado também o ator Chris Evans para expressões faciais. E tudo isso foi combinado com técnicas de CGI, mano. O que deixa o personagem super realista. E pra época, isso foi um marco no cinema, mano. Durante mais uma tentativa de se alistar completamente frustrada, Steve conhece o Dr. Abraham Eckstein, cientista que trabalha em um projeto do governo muito secreto, e ele vê potencial em Steve Rogers. Assim, ele convoca Steve para o projeto Super Soldado, uma iniciativa liderada pelo general Chester Phillips e pela agente Peggy Carter. No campo de treinamento, Steve se destaca não pela sua força ou pela sua velocidade, mas sim pelo seu ímpeto, pela sua coragem, pela sua inteligência e pela sua bravura, mano. Em um teste, por exemplo, os soldados precisam pegar uma bandeirinha no topo de um mastro, enquanto todos os outros soldados tentam escalar o mastro de qualquer forma. Steve espera com que todos estejam bem cansados, vai lá e tira o pino de sustentação do mastro, fazendo com que o mastro caia, e assim ele pegar a bandeirinha sem que ninguém o atrapalhe, mano. Em um outro momento, uma granada é jogada no meio dos soldados, e Steve, sem nem pestanejar, pula em cima da granada para que seus companheiros conseguissem fugir e ele morresse por eles. Mano, isso chama muita atenção no Steve Rogers. Nunca foi sobre o soro, mano. Nunca foi. Pra trás! Ele sempre teve esse espírito heróico. Um outro momento heróico também pode vir de você, quando você deixar o like no vídeo. Você vai ser o herói da minha história deixando o like nesse vídeo. Não custa nada, é rapidinho, você só vai precisar dar um clique e eu vou deixar o vídeo seguir em paz, mano. Vai lá, clica.
Clicou? Você é um grande de um herói. Dr. Erskine revela a Steve Rogers que o soro do super soldado amplifica tudo o que há dentro de uma pessoa. Se a pessoa for muito boa, ela será a melhor de todas. Se a pessoa tem caos no coração, ela será a pessoa mais caótica. Inclusive, ele revela que o Caveira Vermelha tomou o soro e por isso ele se tornou Caveira Vermelha. Ele era um cara completamente alucinado e isso amplificou tudo que tinha dentro dele, tornando ele um grande de um filho da... Steve é levado para um laboratório secreto e submetido a vários experimentos. Ele é colocado em uma cápsula e injetam nele o soro do super soldado. Além de receber raios Vita, o procedimento é extremamente doloroso, mas funciona. Steve sai da cápsula um novo homem simplesmente gostoso pra cacete. Sim, conseguiram. Como se sente? Mais alto. No entanto, logo após o experimento, um espião da Hydra acaba matando o Dr. Erskine e roubando o último vidro de soro. Steve o persegue pelas ruas de Nova York, dando mostras de como seu corpo estava realmente aprimorado, mano. Ele corre em alta velocidade, pula em grandes distâncias e está muito mais resistente. Ele consegue capturar o espião, porém o espião acaba se matando. Com a morte de Erskine, o governo resolve continuar o experimento do super soldado. Só que em vez de mandar Steve pra guerra, eles resolvem transformar ele numa espécie de herói americano, fazendo comerciais, fazendo participações em filmes, transformando ele numa verdadeira estrela, mano. Um símbolo de heroísmo pro americano. Ele roda o mundo vestido de Capitão América e enfrentando bandidos cenográficos em peças teatrais simplesmente bizarras. No entanto, em uma turnê pela Europa, Steve descobre que seu amigo de infância, Buck, tinha sido capturado pelo exército da Hydra e estava preso junto com uma pá de outros soldados. É aí que Steve resolve agir pela primeira vez, com a ajuda de Peggy Carter e do cientista Howard Stark, ele mesmo, o pai do Tony Stark. Steve se infiltra na base da Hydra e liberta seu amigo Buck e dezenas de outros soldados, se tornando um grande herói pro exército. Pela primeira vez também Steve enfrenta o Caveira Vermelha, que revela seu rosto deformado enquanto foge. Após essa missão, Steve se torna realmente um grande herói de guerra. Ele reúne um grupo de outros soldados e começa a destruir bases da Hydra por toda a Europa. Durante um ataque desses comandados a um trem da Hydra, o Buck acaba caindo em um penhasco e se perdendo, mano, e fazendo com que Steve acreditasse que ele estaria morto. Esse é um dos momentos mais trágicos e emocionantes da vida do Steve, mano. Perdeu o seu melhor amigo, o cara que sempre o defendeu, que sempre esteve do seu lado. Foi um baque e com a guerra chegando ao fim, o Caveira Vermelha resolve usar o Tesseract para bombardear cidades importantes ao redor do mundo. Steve invade a base da Hydra e enfrenta seu grande inimigo em uma aeronave gigante carregada com muitos explosivos. Durante a luta, o Caveira Vermelha toca diretamente no Tesseract, que abre um portal e suga ele diretamente pro espaço. Depois que você assiste o MCU inteiro e entende o que aconteceu com o Caveira Vermelha, se você voltar bem nessa cena, você consegue ver que tava lá desde o início. Vai lá e assiste. O Caveira Vermelha desaparece, porém o avião continua com destino certo: destruir uma cidade com aquele tanto de explosivo. É aí que Steve percebe que a única forma de impedir que isso acontecesse era se sacrificando, mudando o rumo do avião para um lugar onde ele não pudesse matar tantas pessoas. Isso custaria a sua vida, mas salvaria outras milhares. É aí que em um dos momentos mais emocionantes do MCU, ele liga e se despede de Peggy Carter e mergulha o avião no Ártico, desaparecendo em águas congeladas sem deixar nenhum vestígio. Detalhe interessante dessa cena é que o sacrifício do Steve Rogers foi baseado em sacrifícios reais que aconteceu realmente na Segunda Guerra Mundial, mano. Soldados que, para impedir bombardeios à cidade, simplesmente mergulhavam o avião em algum canto do Ártico e conseguia evitar uma tragédia ainda maior. Décadas depois do sacrifício, Steve é encontrado por um grupo de cientistas, daquele mesmo do começo do filme. Ele acorda em uma sala simulando os anos 40, com resultados esportivos, enfermeiras vestidas como da época, aparelhos parecidos com os da época, mas ele percebe que algo tá errado. Aí ele levanta e resolve fugir, mano. Quando ele foge, chega nas ruas, ele vê que ele está em outra época, velho. Ele está em Nova York moderna e é abordado por Nick Fury, que afirma que ele ficou congelado por 70 anos. Por quase 70 anos.
Na cena pós-créditos desse filme, Steve treina golpes contra um saco de pancadas, quando Nick Fury aparece e diz que tem uma missão pra ele, preparando também o terreno pra Vingadores. De tentar me trazer de volta ao mundo? De tentar salvar o mundo. O filme tem várias referências ao resgate do soldado Ryan e filmes muito famosos de guerra. O diretor Joey Johnston queria um tom muito realista nas cenas de guerra, então se inspirou tanto no resgate do soldado Ryan como o Bastardos Inglórios. Capitão América, o primeiro Vingador, foi uma pegada diferente dos outros filmes do MCU até aqui. O fato dele se passar em uma outra época, em tempos antigos, faz esse filme se tornar bastante interessante. Tem uma fotografia diferente, uma ambientação diferente, porém é um filme muito modorrento, muito chato, mas que é importantíssimo pra todo o MCU, mano, isso é fato. Os Vingadores, 2012. Os Vingadores já começa com o diretor Joss Whedon. Ele teve muita dificuldade pra equilibrar tantos personagens e fazer algo simplesmente coeso. E isso fez ele quase desistir desse projeto. Mas no final ele conseguiu entregar um filme que, além de ser muito bom, foi muito bem sucedido. E tudo isso, mano, graças à edição dele, que foi simplesmente épica, dando espaço pra todos os personagens brilharem. A edição que é fundamental nesses filmes, e eu vou dizer pra vocês, não só nesses filmes, em vídeos como esse, por exemplo, a edição é algo simplesmente que faz milagres, mano. Pode transformar um simples vídeo em algo épico, um simples filme em algo histórico. E eu sei que vocês já repararam que eu entrei aqui num AD do nada, mas eu tenho que falar da AV Makers, mano, porque eles têm me ajudado muito, tanto na criação de roteiro, quanto na edição de vídeos, no color grading, no manejo de plataformas de edição, tudo isso de uma forma muito didática e com suporte 24 horas, mano. Cursos, com formações, tudo que tá me ajudando demais nessa empreitada como criador de conteúdo. A AV Makers é uma das maiores escolas de audiovisual do Brasil e com ensino totalmente remoto, mano. Eu não podia passar por esse vídeo sem falar pra vocês da AV Makers, porque isso pode ajudar vocês demais na carreira de vocês, seja como criador de conteúdo, seja como filmmaker, seja como editor de vídeo, ou seja apenas como um curioso de cinema. A AV Makers é feita pra você, mano. Então eu vou deixar aqui um QR Code pra você escanear. Se você não conseguir escanear o QR Code, você vai ter um link na descrição desse vídeo pra você ir lá visitar a AV Makers e tentar implementar algum curso dele nas suas formações. Isso vai te ajudar muito. Mas agora vamos pra história do filme. O filme começa no espaço, onde um ser misterioso, que na verdade era Thanos, e a gente só descobre depois, dá ao vilão Loki um poderoso cetro e um exército alienígena chamado Chitauri. A missão de Loki é simples: invadir a Terra e conquistar o planeta em troca desse Tesseract, um artefato que contém energia infinita, e vocês já viram aqui nos últimos 2 filmes. Na Terra, o Tesseract está ao controle da SHIELD, sendo estudado pelo Dr. Eric Selvig, que estava secretamente trabalhando com o Loki. Quando de repente o artefato abre um portal. Desse portal sai um grande guerreiro, o próprio Loki. Ele usa o cetro que ganhou de Thanos para controlar a mente de Eric Selvig e do Clint Barton, o nosso Gavião Arqueiro, mano. Com a base da SHIELD sendo destruída, Nick Fury percebe a gravidade do ataque e decide ativar a Iniciativa Vingadores. Nick Fury envia Natasha Romanoff, a nossa Viúva Negra, que a gente viu lá em Homem de Ferro 2, para encontrar Bruce Banner, que está escondido na Índia para tentar controlar o monstro Hulk. Enquanto isso, Phil Coulson, um dos agentes mais lendários da SHIELD, entra em contato com Tony Stark, que está trabalhando na Torre Stark ultimamente com uma parada de energia sustentável, algo assim. Já Steve Rogers é convocado pelo próprio Nick Fury. Numa reprise ali da cena pós-créditos do primeiro Vingador, Nick Fury explica a situação e explica sobre o Tesseract. E pergunta pro Capitão América o que ele sabe sobre isso. E o Capitão América é curto e grosso: eu sei que vocês deviam ter deixado isso onde estava. Mais alguma coisa sobre o Tesseract que precisamos saber agora? Deviam tê-lo deixado no mar. Mas Steve Rogers aceita a missão. Loki, por sua vez, reaparece na Alemanha, controlando ainda o nosso Clint Barton e obrigando a população a se curvar para ele. Mas antes que Loki pudesse concretizar esse ataque à Alemanha, Steve Rogers o intercepta e chega nesse lugar, protegendo os cidadãos alemães. Em seguida, em uma das entradas mais épicas de todo o MCU, Tony Stark também chega para enfrentar Loki. Agente Romanoff, sentiu saudade?
entrega com uma facilidade muito grande. Nem parecia aquele deus imponente de minutos atrás. Enquanto transportam o Loki da Alemanha pra base da SHIELD, são atacados por um trovão. Quem tava chegando era ele, simplesmente Deus do Trovão. Thor tava vindo pra recuperar seu prisioneiro. Ele descobriu que Loki ainda estava vivo e tinha vindo pra Terra. Isso gera um confronto entre Thor, Homem de Ferro e posteriormente o Capitão América. É aquela parada, né? Sempre que heróis vão formar uma grande equipe, eles têm que se enfrentar antes pra mostrar quem tem o maior, né? Thor explica pros Vingadores que ele tem que levar Loki de volta pra prisão em Asgard. Tony Stark não confia em Thor. E os dois entram numa luta épica que é interferida por Steve Rogers no final. Você! Já chega! E eles percebem que precisam trabalhar juntos. Sendo assim, Thor se une a Capitão América e a Homem de Ferro e levam o Loki pra base da SHIELD, pra que lá eles possam entender melhor a situação. Lá eles deixam ele preso em uma cápsula de vidro super resistente. Bruce Banner, que já estava lá, estuda o Tesseract e descobre que Loki queria abrir um portal pra fazer com que o exército Chitauri invada a Terra. Mas enquanto há esse estudo, Loki consegue fazer uma manipulação mental mesmo à distância e virar um contra os outros. O plano de Loki funciona. Steve e Tony começam a discutir. Um homem grande com armadura. Sem isso, você é o quê? Gênio, bilionário, playboy, filantropo. Enquanto Bruce Banner começa a ficar nervoso e começam a discutir toda a ética da SHIELD, todo mundo prestes a perder o controle. Enquanto isso, do lado de fora do porta-aviões da SHIELD, o Gavião Arqueiro, ainda sob controle mental do Loki, ataca e causa uma grande explosão, forçando os heróis a entrar em combate simplesmente do nada. Durante esse ataque, Bruce Banner perde o controle, quase destrói tudo, se transformando em Hulk pela primeira vez e luta com Thor numa cena que é simplesmente épica. Durante esse ataque também, Loki consegue escapar, manipulando a cabeça da Viúva Negra, ou sendo manipulado por ela, mas mesmo assim ele consegue escapar. Ele mata o nosso querido agente Coulson, prende Thor nessa armadilha que era feita, na verdade, pro Hulk, ou seja, é quase impossível de sair, mas o Loki consegue recuperar o Tesseract e tá pronto pra botar seu plano em ação. Não tenho nada pra vocês. Um detalhe interessante sobre a transformação do Hulk nesse filme é que ela foi feita do zero, mano. O Mark Ruffalo não deu só a voz ao personagem, como ele também fez captura de movimento. Então todos os movimentos que o Hulk faz nesse filme é o Mark Ruffalo mesmo. Vocês gostam muito de falar mal do Mark Ruffalo aí pelos últimos filmes, mas o cara se dedicou pra cacete. Faltaram com respeito com o personagem, mas ele se dedicou muito. No final desse ataque, o Gavião Arqueiro consegue recobrar sua consciência e os Vingadores, quase que destruídos, precisam se unir pra tentar impedir que Loki coloque seu plano em atividade, mano. Infelizmente, com uma perda incomensurável. É sério que você disse incomensurável? Que é o agente Coulson, que foi jogar no Vasco. F nos comentários. Loki leva o Tesseract pro topo da Torre Stark pra conseguir concretizar o seu plano. A energia que o Tony Stark estava trabalhando era o suficiente pra ativar o Tesseract com a ajuda do Dr. Eric Selvig. É aí que os Vingadores se unem pela primeira vez numa batalha simplesmente épica pelas ruas de Nova York. Durante a batalha, cada herói tem seu momento de brilho, mano. Thor enfrenta Loki diretamente. Gavião Arqueiro atira flechas que derrubam inimigos com extrema facilidade. Viúva Negra tenta se infiltrar no laboratório improvisado do Dr. Eric Selvig e recobrar a consciência dele para que juntos fechem esse portal. Homem de Ferro enfrenta as naves alienígenas. Capitão América lidera as tropas civis para tirar todas as pessoas da rua. E o Hulk esmaga, meus amigos. E Hulk? Esmague-os. E nessa batalha final de Os Vingadores, o Hulk brilha como ninguém, velho. Ele bate no Loki, ele bate nas naves Chitauri, ele destrói tudo e a gente descobre que ele tá sempre nervoso, meus amigos. Esse é o meu segredo, capitão. Tô sempre com raiva.
Enquanto essa batalha acontece no centro de Nova York, o Conselho de Segurança Mundial resolve acionar um míssil nuclear para tentar destruir o portal. Mas eles foram muito apressados e nem Nick Fury conseguiu impedir isso. A Natasha já tinha conseguido recobrar a consciência do Dr. Eric Selvig e os dois já estavam prestes a fechar o portal. Porém, agora o problema era outro. Um míssil estava vindo direto para Nova York e ia explodir a cidade inteira. É aí que um dos atos heróicos mais memoráveis do MCU, Tony Stark, resolve levar esse míssil direto pro buraco de minhoca, diretamente pro portal, mano. E aí que é um dos momentos mais tensos do MCU. Ele tenta ligar pra Pepper Potts, não consegue, e aí a gente vê um espelho da cena do sacrifício do Steve Rogers. Ele conseguiu ligar pra Peggy Carter uma última vez. Tony Stark não consegue falar com a Pepper uma última vez. É bonito demais a cena, mas é um sacrifício muito triste. Com o portal se fechando e Loki derrotado, o Homem de Ferro consegue no último segundo atravessar o portal junto com o míssil. Porém, a energia do seu traje acaba e ele desmaia e começa a cair. Mas antes disso, ele consegue ver a grandiosa nave de Thanos chegando. Os Vingadores, achando que Tony Stark não conseguiria voltar daquele buraco de minhoca, resolvem fechar o portal. E no último segundo, o Tony Stark atravessa o portal caindo. Filho da mãe. E aí eles percebem que ele tá caindo rápido demais e ele tá desmaiado. Quando Thor prepara pra voar até o Homem de Ferro e pegar ele no ar, Hulk, em outro momento simplesmente irado, pega o Homem de Ferro no ar, quebrando mais um prédio, matando possivelmente muitas pessoas, mas o Hulk tava irado, não posso fazer nada. Tony Stark desmaiado, o Hulk acorda ele da forma mais suave possível. Na cena pós-créditos, a gente vai pro espaço e a gente vê o grande comandante daquele ataque todo, Thanos. Esse filme estreou uma outra parada, a segunda cena pós-crédito. Teve segunda cena pós-crédito. Mas aí é uma parada mais bem-humorada, os Vingadores comendo shawarma. O shawarma que o Homem de Ferro tanto queria. Esse filme, além de ser um dos mais marcantes de todo o MCU, foi o primeiro filme do MCU a bater a marca do bilhão, mano. E foi o primeiro encontro, o crossover de grandes heróis que a gente viu, assim, no cinema moderno. É lógico, tem aqueles mais antigos, mas nem se compara, mano. Essa fase 1 foi memorável, mano. Nem me teve filmes ruins, teve filmes bons e teve um fechamento apoteótico. Mas a fase 2 é onde as coisas começam a ficar insanas. Mas isso fica pro próximo vídeo. Comenta aí o que você achou da fase 1 do MCU, mano. Já deixa o like também, se inscreva no canal, hypa esse vídeo e distribua ele em todos os seus grupos nerd. E até o próximo episódio.